Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Em todas as negociações, seja com Kim Jong-un, com Xi Jinping, com Nicolás Maduro, com Vladimir Putin, até com o Ayatollah em Irã, acabamos de ver a guerra de 12 dias, né? Ninguém tem dobrado a aposta depois de entrar em conflito aberto. Como falava mais cedo, né? O Alexandre é uma pessoa realmente especial, está numa categoria especial única. Eu não é meu lugar me pronunciar sobre aquilo que o presidente Trump vai decidir fazer, mas eu esperaria nada menos que uma resposta muito robusta. Foi um dia de tumulto completo. Vocês viram hoje a apresentação, novos documentos expondo a existência de uma força-tarefa paralela e ilegal montada pelo STF, mais especificamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, para identificar e manter presos os manifestantes do 8 de janeiro. E esse grupo, que é pior da denúncia, agia via rede de WhatsApp sem base legal, utilizando postagens de redes sociais como critérios para determinar quem deveria ficar preso ou libertado. E o pior, isso aconteceu dentro da tal Assessoria de Combate à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. E agora as denúncias vazam em profusão. Trabalho brilhante do Schellenberger, do Davi Agape e do Eli Vieira. A investigação revela que a equipe do ministro Moraes utilizou o banco de dados biométricos do TSE como GestBio, sem autorização legal, violando a Constituição. As decisões também foram tomadas sem o conhecimento da defesa e foram produzidas por agentes sem função investigativa formal, como assessores do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu faço uma pergunta específica para o doutor Martim de Luca. Como é que o senhor recebeu essa denúncia hoje? Mais uma história escabrosa de atentado à democracia no Brasil. Obrigado por ter me convidado e poder participar. A notícia foi recebida com tristeza, mas sem surpresa nenhuma. A Rumble vem tocando alarma desde fevereiro desse ano, de que o Alexandre de Moraes atua em sistemática, reiterada e deliberada violação das leis brasileiras, das leis americanas e dos tratados bilaterais internacionais. Então, essa notícia com provas confirmando que teve conduta indevida em como ele gerenciava o TCE e a unidade de combate à desinformação, né? A ironia do nome não fica confusa para ninguém. É tão irônico como ele se chamar protetor da democracia, né? Enfim, está ficando cada vez mais claro, mas não é surpresa nenhuma. É o que todos sabemos que está acontecendo, o que acontece todos os dias. E no caso da Rumble, ele não teve nenhum vacilo em violar a lei descaradamente. Quando foi desmentido pelo governo brasileiro, falando que não era a intenção, não só que dobrou a aposta, ele foi literalmente contra o executivo, o Ministério da Justiça de Itamaraty, do próprio país dele. E aí os coitados do executivo ficam tentando fazer acrobacia como se eles estivessem no circo, né? Para tentar justificar, engajar em alguma base legal as loucuras do Alexandre. É surreal que, assim, né, autoridades brasileiras não têm como controlar a pessoa. E isso aqui é simplesmente uma de várias provas. Eu imagino que nos próximos meses as coisas que vão sair, porque, pelo que está virando claro nas últimas 2, 3 semanas, é que
acho que talvez assim, os outros ministros ainda não se tocaram, não entenderam, estão com dificuldade de entender a magnitude do que está acontecendo. Mas o que ficou super claro é que muito do staff, né, pessoal do gabinete dele, entendeu claríssimo o que está acontecendo. E eu não duvido que nas próximas semanas vai ter mais revelações. Então, vai vir com muita tristeza, com muita confirmação, com surpresa nenhuma. Surpresa não vai ter. O que está todo mundo perguntando aqui no Brasil, essa legislação, ela vai atingir os aliados próximos do ministro Alexandre de Moraes? Ela vai atingir a família do ministro Alexandre de Moraes e até outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Ela tem alcance para isso acontecer? Explica para a gente melhor essa situação, doutor De Luca. Acho que temos várias coisas misturadas nessa pergunta, né? Vamos por categorias. Em termos de amigos, sócios comerciais, família, não deveria atingir essas pessoas. Estou falando assim, padrão como funcionam as sanções econômicas dos Estados Unidos, tá? Aplicado ao perfil do Alexandre de Moraes, mas é como funciona no mundo inteiro. Então não é nada especial para ele. Normalmente você tem categoria que são sócios comerciais, amizades e família. Essa categoria não é atingida até o momento que essas pessoas se envolvem proativamente em ajudar a pessoa sancionada a evadir ou eludir as sanções econômicas. Então, vou ter um apartamento, sei lá, em Paris. Agora eu vou repassar esse apartamento para meu filho, porque tem um offshore, e aí meus filhos que vão aparecer como dono, tal. Bom, aí seu filho está, é como se falamos de lavagem de dinheiro, né? E seu filho está se envolvendo na atividade de ocupar patrimônio, de iludir e tal, e poderia ser atingido por uma sanção secundária. Se esse tipo de atividades acontecerem em territórios dos Estados Unidos ou em relação ao fluxo de dinheiro nos Estados Unidos ou com americanos, aí já passa de ser uma sanção a uma violação da lei que é conhecida como AIPA, IEEPA, International Emergency Economic Powers Act, a qual é a lei, o estatuto, né, que regula a evasão de sanções econômicas. Ali pode levar uma pena multimilionária ou até 20 anos de prisão. Pessoa que prescreve a lei AIPA por se envolve território americano, tentar evadir as sanções econômicas, né? Então, essa é uma categoria. Agora, se a família, amizades, sócios se afastam, não se envolvem nas relações econômicas do ministro, então aí não deveria ter um risco nenhum de sanções secundárias atingir eles, né? Para ser bem claro. A outra categoria, você falou aliados, outros ministros. Até hoje, Alexandre de Moraes está numa categoria azulzinho, né? Uma categoria única, porque talvez com os pequenos aliados, né, do gabinete dele e das forças de segurança que respondem aos mandados dele, mesmo quando sabem que conduta é ilegal, talvez ali pode ser que tenha um risco considerável para essas pessoas de atingir as sanções também por estar envolvidas no mesmo comportamento que está envolvido o ministro, né? Que são essas violações de direitos humanos. Outros ministros é outra conversa, porque eles só viraria ou expandiria a responsabilidade se eles estivessem envolvidos na mesma conduta, apoiando, expandindo, etc. E, de novo, não estamos falando do caso Brasil, estamos falando como funcionam as sanções econômicas. Então, se você faz alguma coisa de errado, né, seja o que for, pela qual você acaba sendo punido com sanções, e aí você traz outros dignatários públicos para fazer mais da mesma coisa ou expandir aquela conduta pela qual você foi punido, então todos aqueles que, com uma linha vermelha, que começam a se envolver na atividade que acabou de ser punida pelas sanções para uma pessoa, aí essas outras pessoas também podem ser alcançadas, né,
atingidas pelas sanções, porque estão facilitando a mesma conduta que foi punida. Até hoje, pelo menos posso falar na perspectiva do que temos visto com o ministro Alexandre de Moraes encaminhando mandados sigilosos para os Estados Unidos, nas costas do governo americano, o que a conduta que ele tem, né, tinha feito mesmo com violando as leis do Brasil com brasileiros, são condutas que aparentemente, além de talvez acompanhar ou não criticar ou não condenar, as outras autoridades têm jogado um papel, né, mínimo, secundário, limitado. Só que agora, desde que a sanção aconteceu no 9 de julho, não, desculpa, não no 9 de julho, 30 de julho, né, entramos numa nova esfera que aí aquelas autoridades que assistem ativamente a mesma conduta correm aquele risco de ser atingidas. E, de novo, isso é o jeito que funcionam as sanções econômicas dos Estados Unidos no mundo inteiro, não é só específico o Alexandre ou específico o Brasil. Muito bem. Doutor Martim de Luca, o Rodrigo Constantino tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, doutor De Luca, um prazer tê-lo aqui. Eu sei que o tempo do senhor é curto, então eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. A estratégia de negociação do Trump, que está até no livro Art of the Deal, e o senhor, como advogado do grupo de mídia dele, conhece melhor, é uma estratégia agressiva, ele coloca muita pressão e depois está aberto a negociar, partindo da premissa de que do outro lado tem um agente racional, mesmo quando se trata de um ditador, como o Xi Jinping, ou por aí vai. A pergunta que eu lhe faço é, e quando ele esbarra em alguém que não pode ser classificado como racional? Alguém que está realmente descontrolado, fora de si, disposto a uma autodestruição desde que arraste todo mundo junto. Existe alguma adaptação para isso? Porque já veio a Magnitsky, encheu o brasileiro de esperança, e aí vem agora isso, é a premissa do próprio Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, né? Ele vai sempre dobrar a aposta, mas nós não parecemos estar lidando com alguém racional. Existe uma previsão para as estratégias do Trump quando do outro lado tem alguém assim? O presidente Trump lida com as personalidades mais conflitivas do mundo, mas vou te falar, em todas as negociações, seja com Kim Jong-un, com Xi Jinping, com Nicolás Maduro, com Vladimir Putin, até com o Ayatollah em Irã, acabamos de ver a guerra de 12 dias, né? Ninguém tem dobrado a aposta depois de entrar em conflito aberto. Como falava mais cedo, né? O Alexandre é uma pessoa realmente especial, está numa categoria especial e única. Eu não é meu lugar me pronunciar sobre o que o presidente Trump vai decidir fazer, mas eu esperaria nada menos que uma resposta muito robusta do presidente Trump. E estamos em território, eu acho também, não só para o Brasil, para o mundo, onde esse tipo de confrontação direta e desafio constante e agressividade constante não tem se manifestado muito. Eu não estou sabendo agora, nem me lembrando de nenhum caso específico onde isso tenha acontecido uma e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Então, estamos em um território sem precedentes para o Alexandre, para o Brasil e para o mundo. José Sepúlveda, você também tinha me pedido uma pergunta para o Dr. Martim de Luca. Boa noite, doutor Martim de Luca. É um prazer tê-lo aqui. A minha pergunta é o seguinte: Alexandre de Moraes, a meu ver, não é apenas o personagem, mas ele representa um pensamento jurídico que é de transformar, por exemplo, a jurisdição da internet. Ele fala muito de uma espécie de controle global da internet, e por isso eu acho que ele insiste em emitir ordens ilegais para dentro dos Estados Unidos, como se ele tivesse uma espécie de jurisdição universal sobre a internet, porque não custaria ao ministro fazer as coisas pelos caminhos legais, mas ele parece que ele quer assumir uma doutrina sobre
o controle da internet. E o senhor, outro dia, num escrito seu, o senhor falava de soberania digital. O senhor poderia explicar como isso é visto pelo senhor enquanto advogado do Trump Media e do Rumble? Olha, vou te falar também como ser humano, né? Como ser humano racional. Cada país tem suas regras. É pouco sério e seria engraçado se não fosse tão triste o presidente Lula falando tanto de soberania, né? O ministro Alexandre de Moraes falando tanto de soberania, quando quem, pelo menos no caso do Rumble, quem encaminhou todos os mandados foi ele sozinho, né? Ninguém mandou ele encaminhar mandados dentro dos Estados Unidos para atingir cidadãos americanos, empresas americanas, pedir que quebre a lei dos Estados Unidos para cumprir com ele. Também a Rumble tem sido acusada de tudo, também de alinhar o timing com quando foi a denúncia do ex-presidente Bolsonaro. Quem digitava tudo isso era Alexandre. Alexandre escolhe quando vai ser a denúncia feita contra Bolsonaro. Alexandre escolhe quando ele vai encaminhar as ordens de censura sigilosas para o Rumble. Alexandre escolhe quais são os prazos que ele vai dar a Rumble para responder. Então, estamos numa situação que ele digita todos os tempos. Então, assim, o ataque à soberania digital dos Estados Unidos, estamos falando digital porque vai através do que está na internet, mas pedindo para empresas americanas tomar ações contra cidadãos americanos ou residentes americanos e ações que violam a lei americana para cumprir com os mandados ilegais dele, tem sido sistemática, deliberada e reiterada. Né? Concordo, talvez ele um grado de doutrina. Seria muito interessante entender se o resto dos ministros brasileiros concordam com essa doutrina, se o executivo concorda, porque aí já estamos falando de outro patamar, né, de confrontação. Mas, por enquanto, parece ser ele. A gente não conheceu um caso de outro ministro ou de um outro juiz brasileiro ou delegado da Polícia Federal que tenha encaminhado ordens e mandados unilaterais às costas do governo dos Estados Unidos. Isso não tem acontecido no passado e não tem acontecido com o Alexandre de Moraes. Ele mesmo tem feito isso corretamente centos de vezes. Só que resolveu começar a fazer ilegalmente. Então, é difícil, assim, aceitar, mas soberania digital é um término que acaba se virando muito mais relevante e importante porque existem pessoas, muito poucas, aliás, no mundo como Alexandre de Moraes. Senão nem estaríamos falando de soberania digital, porque quem pode ser tão ridículo de violar a lei e os tratados bilaterais tão descaradamente como ele faz? Ele nem se incomoda em explicar, né? Muito bem. Meu caro André Marcília, você também tem uma pergunta para o doutor Martim de Luca, por favor? Tudo bom, doutor? Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. A minha questão é a seguinte: uma das saídas, vamos dizer, uma das que a gente tem encontrado resistência, o Moraes ainda tem encontrado uma espécie de abrigo, acolhimento de parte da mídia, ou até mesmo de parte da advocacia, por incrível que pareça. Eu chego a ter vergonha hoje de dizer-me advogado aqui no Brasil diante dos meus colegas, mas esse acolhimento vem de uma insistência dessas pessoas de que o Trump estaria apenas fazendo isso por conta do Bolsonaro, que seria amigo dele, então seria uma questão pessoal. E por isso a ideia é deslegitimar, portanto, as ações dos Estados Unidos, ou as medidas do Trump, dizendo que ele está usando o Estado para favorecer um amigo e pronto. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque a percepção que nós aqui que temos mais do que 2 neurônios, a nossa percepção é de que, obviamente, os Estados Unidos aumentariam apenas por isso. E nós temos, obviamente, uma
preocupação, me parece, dos Estados Unidos com a nossa perda de liberdades, de uma forma geral, liberdades políticas, liberdades de expressão e econômica, inclusive, que é decorrente de todas essas. Então, eu queria que o senhor desse um recado a essas pessoas da esquerda, de parte da advocacia, de parte da imprensa, de parte da política, que resumem todas essas ações a uma ajuda pessoal do Trump ao Bolsonaro. Vamos lá. Isso faz parte de uma conduta que tem sido consistente do governo de Lula, aliás, super irresponsável, de minimizar, tentar explicar, tentar defletir da crítica e não lidar como um adulto com o assunto, que é um juiz fora de controle. Então, por isso que estamos onde estamos hoje, né? Você não pode ter um juiz que viola tratados internacionais, que viola compromissos assumidos pelo governo federal do Brasil, que viola a lei brasileira, que viola a lei do exterior, e você não fala nada, e você só fala de soberania, temos que defender. Se perde toda a credibilidade. Então, vamos lá. Questão de amigo pessoal. Qual seria a amizade do presidente Biden com Alexandre de Moraes? Ou com Bolsonaro, desculpa. Ou com Alan dos Santos? Foi o governo da administração Biden que recusou o pedido de extradição do Alexandre de Moraes porque os Estados Unidos não extradita por crimes de opinião. Certo? Não, tá bom, então vamos esquecer dessa. Qual seria a amizade dos parlamentares da União Europeia que cada vez mais estão falando sobre impor sanções sobre o Alexandre? Eles são amigos do Bolsonaro também? Qual seria a amizade de todos os congressistas dos Estados Unidos, demócratas, republicanos, porque acaba nem sendo um assunto tão partidário, não é defesa de Bolsonaro necessariamente, é o que está acontecendo com Bolsonaro faz parte de uma censura, né? Então, você tem censura bloqueando conteúdo, bloqueando contas, bloqueando redes sociais, plataformas como Rumble, e você tem também censura bloqueando, suprimindo escolhas eleitorais. Se você tem um candidato que tem 2%, você nem se incomoda em bloquear ele, de tornar ele inelegível, né? Então, isso é mais uma manifestação de censura. E por isso que acaba estando tão relevante, porque o assunto de censura, isso é por uma questão de amizade com o presidente Bolsonaro, ou isso é uma das bandeiras do presidente Trump desde faz tempo, desde que ele foi banido de todas as redes sociais, por isso que ele criou Truth Social, por isso que ele fez Trump Media, porque a bandeira de lutar contra a censura foi a bandeira de Trump faz muito tempo, né? Porque foi um dos jeitos que tentaram cancelar ele. Outro jeito foi dar um tiro na cabeça dele. Assim como, né, vamos nos lembrar, Bolsonaro sofreu aquela terrível intento de homicídio, né, da facada. Quando o vice-presidente J.D. Vance, em fevereiro de 2025, deu aquela famosa palestra no Congresso de Segurança de Munique, falando sobre a censura e explicando que isso seria uma bandeira da administração Trump. Podem assistir uma palestra de 15 minutos dele, maravilhosa. Isso era porque o J.D. Vance é amigo do Bolsonaro, né? E quando você tem condenas do mundo inteiro sobre o que o Alexandre de Moraes está fazendo, seja Israel, seja Europa, seja Javier Milei na Argentina, ou diversos outros, isso seria exatamente porque são todos amigos dele. Quantas amizades, né? Nunca vi uma pessoa com um círculo de amizade tão grande. Então, assim, não é produtivo quando enfrentamos problemas muito, muito sérios, no qual está arriscando o bem-estar econômico do país. Não é produtivo continuar na terra da fantasia, das ilusões, seguir mentindo a nós mesmos. Senão que você tem que confrontar o problema. Olha, vocês têm um juiz que está se comportando assim, ele está violando a lei descaradamente. Vocês vão fazer o quê? Vão modificar toda a lei, desfazer todos os compromissos internacionais para se acoplar àquele juiz? Ou vocês vão tomar uma ação para segurar um funcionário público, que pode acontecer com qualquer país, né? Isso pode acontecer com qualquer, para parar de violar a lei e os compromissos desse governo. Esse é o jeito de lidar com o assunto, não pretender que não existe.
Porque existe. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país,
feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos. Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda. Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e para, enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.